localhost 3000. E tá aqui, ó, o nosso projeto criado em React, bem tranquilo, né, galera? Então, a gente vai editar agora esse projeto, a gente vai começar a programar em cima desse projeto. Então, eu vou abrir aqui o meu VS Code, que é o editor que eu uso, né? Visual Studio Code. Vocês podem estar usando aí qualquer editor de código. Agora eu vou abrir esse projeto aqui nele, né? Vou aqui em abrir pasta. Vou aqui, ó, abrir o nosso projeto que está aqui, ó, React Vite Tutorial 2. Então, turma, eu vou falar um pouquinho para vocês da estrutura do projeto, né? A gente vai ter um arquivo index.html, que vai ser onde a gente vai, o projeto todo vai ser renderizado nessa página index. A gente vai ter, aí aqui eu falo um pouquinho do arquivo index, né? A gente vai ter uma div root, uma div raiz. Nessa div raiz a gente roda o nosso projeto. A gente tem um arquivo chamado main.tsx. Esse arquivo ele gerencia todos os componentes da aplicação, né? Seria o main lá, o principal, o arquivo que roda tudo, né? Nesse exemplo a gente vai renderizar o componente app.tsx, né? E o nosso componente principal é o app, né? Seria o nosso main componente também, que a gente vai rodar todos os outros componentes da nossa aplicação a partir do app, né? O app ele vai ser o principal e dentro dele a gente declara todos os nossos componentes da nossa aplicação. Então eu vou voltar aqui para o VS Code. Então aqui está o nosso index, né? Aqui em body, que é o corpo da página, a gente vai rodar o arquivo TypeScript main, né? Aqui eu só dou a URL aqui do nosso main. O nosso main está aqui na nossa pasta src. Todos os nossos arquivos principais, galera, está aqui na pasta src, né? Do qual o mais importante aqui a gente tem o app.css. A gente não precisa desse arquivo aqui, ó, que é tipo folha de estilo. Eu posso até estar excluindo aqui. O app.tsx, que é o nosso arquivo principal, está aqui, né? Aqui tem uma porrada de coisa que é para mostrar tudo isso, mas a gente nem precisa disso aqui no início. O mais importante, eu vou deixar aqui, ó, só o return aqui, ó. Basicamente a gente precisa só disso aqui. Vou apagar isso aqui. Pronto, ó. Isso aqui é a estrutura base de um componente, né? Vou só colocar aqui uma H1 aqui. Hello World. Beleza. A gente só precisa disso aqui, né? Esse aqui é o nosso app. Se a gente vier aqui, ele já compila direto. Tá aqui, ó. Ele já renderizou aqui. Então, esse é o nosso componente principal, o app, né? E temos o main. Basicamente, o main, ele roda o app, né? Ele vai renderizar aqui. A gente tem um React DOM.render app. E aqui dentro, a gente está renderizando o app. A gente não vai mexer nesse main aqui, tá, galera? A gente vai deixar ele quietinho aqui. E no app que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar aqui no app. E aqui a gente vai criando outros componentes conforme a gente vai precisar usar. Beleza, turma? Então, basicamente é isso que a gente tem do React. A gente só vai editar aqui mesmo o app, né? O main a gente não mexe. E nem o index, a gente também raramente a gente mexe, só para fazer talvez alguma alteração, mas pouca coisa. Então, galera, vamos começar a trabalhar aqui. A gente vai criar o nosso primeiro componente, né? E esse componente a gente vai chamar de section, né? Vai ser uma seção do nosso site, né? Então, se a gente vê um single page application, né? Que é aquela página única onde você tem lá o portfólio, tem o home, cada seção da página a gente tem uma característica lá da empresa. Então a gente vai criar um componente chamado section, né? E aqui eu alerto, galera, que todos os componentes devem ser criados com letras maiúsculas, né? Então a gente vai criar aqui um componente section. Aqui está a estrutura de como vai ser esse componente, né? Vou mostrar para vocês. Então bora estar criando aqui esse componente. A gente vai em src, que é a nossa pasta do projeto aqui, né? Vou abrir aqui, botão direito, nova pasta, componentes. Então, dentro dessa pasta componentes, a gente vai jogar todos os componentes da nossa aplicação, né? Eu vou clicar aqui no botão direito e vamos criar aqui um novo componente chamado section.tsx, que é TypeScript, né? Então, a gente está trabalhando aqui com TypeScript, poderia estar trabalhando com JavaScript também puro, nada te impede, né? Mas a gente configurou lá no início para estar trabalhando com TypeScript. E aqui, galera, eu mostro como é a estrutura básica de um componente, né? Basicamente, a gente vai ter um export function, o nome aqui do componente e um return
e aqui a gente insere um código HTML simples, né? Pode ver aqui que tem um div aqui, section, e a gente vai retornar um HTML simples. Basicamente o componente é isso, pessoal, é uma função que retorna um HTML puro ali de alguma coisa que você quer renderizar na tela. Então basicamente é isso. Então vou voltar aqui, vou colocar export function, function section, e vamos estar dando um return. Aqui a gente retorna um HTML qualquer, vou colocar aqui uma div, por exemplo, né? Div section 1, por exemplo. Vou dar um Ctrl S. Pronto, está criado aqui o nosso primeiro componente. Tá, pessoal? Essa aqui é a estrutura básica. Depois a gente vai adicionando mais coisas que eu vou falar para frente. Mas a estrutura básica de componente é essa aqui. E como é que a gente chama esse componente, né? Lembrando que eu falei que o app, né, .txt, é onde a gente vai chamar todos os componentes da aplicação. O app é o nosso componente principal. Então aqui a gente vai chamar todos os nossos componentes. E a gente, em vez de renderizar esse HTML puro aqui, a gente vai chamar um componente para renderizar para a gente, né? A gente vai renderizar o section aqui. Como que eu faço para renderizar um componente? Eu vou abrir aqui essa tag, né? Vou colocar aqui section e fecho aqui, ó. Fecho essa tag aqui. Aqui em cima, pessoal, automaticamente, ó, meu VS Code ele já está configurando para importar, né? Mas aí, se o de vocês não tiver, vocês configuram aí, ó, import section, nome do componente, from.components/section, né? Então ele vai importar o componente section dessa pasta aqui, ó. Esse ponto aqui é a raiz, né? A pasta raiz. Eu vou entrar na pasta componentes e vou entrar no arquivo section, conforme está aqui, ó. Components e dentro section, né? Vou dar um Ctrl S. Se a gente vier aqui no nosso navegador, ele renderizou aqui o nosso primeiro componente. Beleza, pessoal? Então é assim que a gente importa um componente comum.